Boa noite. Hoje vai ser a nossa terceira aula da frente C. Agora a gente vai iniciar a parte da evolução. E, assim, a aula vai ser. Eu vou colocar conteúdo, mas vai ser um conteúdo meio introdutório para as próximas, que também vão ser sobre evolução. E é sempre importante, porque a evolução ela vai abordar quase tudo dentro da biologia. Então é importante ter um contexto bom para começar. Então vamos lá. Hoje a aula é sobre. Opa, só diminuir aqui a coisinha. Sobre o fixismo, lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. Primeiro, o contexto. Antes de terem teorias para explicar sinteticamente como funciona, existiam as crenças. No caso, na Idade Antiga, né, existiam vários criacionismos, várias mitologias. Só que o que a gente está abordando aqui é o que está na história da evolução, da teoria da evolução que foi desenvolvida pelo Charles Darwin e tudo mais. Então, vai ser do contexto europeu. Tudo começou com Platão e Aristóteles. Platão, né, com o mundo das ideias, onde existe um mundo onde tudo é perfeito e existe o nosso mundo que é tudo imperfeito, tentativas de serem perfeitas, né? E o Aristóteles que sempre quer categorizar as coisas. Isso evoluiu com o pensamento da Igreja Católica, que pegou dos dois e misturou com o criacionismo, fazendo assim a ideia da escala naturae, que é que existem, assim, todos os seres foram criados por um criacionismo e existe uma escala de melhores e piores. Por exemplo, os mais ridículos de todos são os minerais. São só objetos. Aí as plantas estão vivas, mas tá meio termo. Os animais estão vivos, eles se mexem e tal, mas não são que nem a gente, que é consciente, que é superior. Acima da gente, só Deus, literalmente, né? Porque na escala Nature colocava até os anjos, né? Na, acima dos humanos. E a ideia é que toda a natureza foi criada por um ser superior que está numa hierarquia, com minerais na base, depois as plantas, animais, humanos e acima divindades. Teorias fixistas. Com a Idade Moderna, que é 1789, a igreja foi começando a perder poder nessa época. Até o fim da Idade Média, na verdade, começou a decair um pouco o poder da igreja. E a teoria dos criacionismos e tudo mais não agregava tanto. Os cientistas precisavam ter uma teoria de como existe a diferenciação de espécies hoje em dia. E eles bolaram a ideia do fixismo, a teoria fixista, que todas as coisas são as mesmas desde o passado. Não é tão difícil de entender esse processo, né? Inclusive, essa teoria do fixismo ficou até muito tempo, mesmo depois de provarem a evolução e tudo mais, o fixismo continuou para na questão das placas tectônicas, né? Eles queriam desprovar o tectonismo das placas. Enfim, a teoria fixista compreendia que todos os seres vivos não tiveram, nenhum dos seres vivos tiveram grandes alterações desde o início dos tempos. E os ambientes também se mantiveram intactos. Muitos grandes cientistas da Idade Moderna e no início da Idade Contemporânea eram defensores do fixismo, como o pai da taxonomia, o Carl von Linné, o Linnaeus, e o pai da paleontologia, Georges Cuvier. Ironicamente, suas ideias auxiliaram a confirmar a teoria da evolução. Pois é, né? Ironias da vida. Na verdade, o Georges Cuvier ele já parou para pensar, poxa, alguns seres se extinguem sim. Existem mamutes, existem
bichos diferentões, mas mesmo assim ele acreditava que não existia evolução, não existia mudança, existia só catastrofismo. Alguns bichos morrem e pronto. Vamos lá. Lamarck. Esse cara aqui é o top. Porque as pessoas, elas sempre têm uma dicotomia, né? Ah, existe o Lamarck e existe o Darwin. Enquanto o Darwin é o bambambam, o Lamarck é o cara idiota que fez aquelas teorias nada a ver. O Lamarck, assim, na época do Lamarck, já existiam pessoas que sabiam que os seres vivos mudavam. Eles já tinham ideia disso, já, poxa, tem uma coisa aí. Só que ninguém criou uma teoria para concatenar todas essas evidências, explicar o porquê isso acontece, como isso acontece. Lamarck foi o primeiro a fazer isso. Ele estava errado nos processos. Só que, poxa, ele foi o primeiro a criar uma teoria sintética da evolução. E o Darwin deve muito a ele. Inclusive, Darwin reconhece que o Lamarck foi um grande homem nessa questão. Ele foi o primeiro a dizer como acontecia a transmutação de espécies, né? E foi ele propôs duas leis para assim, modo de funcionamento dessa teoria dele. A lei do uso e desuso e a lei da transmutação dos caracteres, transmissão dos caracteres adquiridos, ou herança dos caracteres adquiridos. Uso e desuso. Quanto mais um ser vivo se esforça para fazer algo, ele fortifica essa característica. Quando é inútil, quando ele não usa, quando é um peso morto, ela tende a desaparecer. Por exemplo, um inseto que não precisa voar, que ele fica a maior parte do tempo dele no solo, fica comendo lá matéria orgânica lá no solo, e ele tem asa, só que não serve para nada. Aliás, até atrapalha, porque é um peso morto, porque fica rastejando no chão aí, sujando, quebrando. Com o tempo, ele vai perdendo essa asa e pronto, agora é um inseto sem asa. Um leão que se esforça para caçar todos os dias, ele vai fortificar essa característica. E a transmissão dos caracteres adquiridos diz que essas coisas que eles adquiriram em vida por esforço próprio vai ser passada para os filhos, para a prole. A característica que o ser obteve pelo uso e desuso, como força, asas maiores ou falta de asa, mais altura, são passadas para os seus descendentes. Por exemplo, as baleias filtradoras, né, a baleia azul, jubarte, franca, as baleias grandonas que não têm dentes, elas só têm cerdas na boca ao invés de dentes. Só que alguns filhotes nascem com dentes, mas vão perdendo. Ele teorizava que, na verdade, as baleias tinham dente no passado. Só que aí os dentes não eram úteis e elas perderam. E ele estava completamente certo. Só que não era por causa do uso e desuso. Mas a gente vai explicar isso posteriormente, né? Ele não sabe de genética, né? Tem que dar um. Tem que agradecer ele, mesmo com essas teorias meio atrasadas. O exemplo da girafa. A De acordo com o lamarquismo, as girafas descendem de seres de pescoço curto e que ao longo das gerações foi aumentando o pescoço. E o filho dessa girafa com um pescoço um pouquinho maior vai ter um pescoço maior ainda, porque aí ela vai se esforçar para tentar pegar as folhas de acácia que estão lá em cima. E é aí que temos a girafa enorme hoje em dia, que tem 5 metros e pouco de altura. E de acordo com o lamarquismo, seria por causa do esforço e por causa dessa transmissão de caracteres adquiridos. Hoje a gente sabe que a transmissão de caracteres adquiridos é meio nada a ver. O que acontece não é que você se esforçando para algo, o seu filho vai ter isso. Você naturalmente já tem isso. Porque não importa o quanto você se esforce hoje em vida, o seu filho vai ter só o seu DNA. No máximo, algumas características epigenéticas. Por exemplo,
algumas características que alterem o seu gene enquanto você está em vida. Isso é bem raro, mas acontece. Então, vai ver, o Lamarck não estava tão errado assim, né? Não, ele estava assim, tá bem errado. Darwinismo. Darwin. Charles Robert Darwin, naturalista britânico, que fez uma viagem ao redor, pela América do Sul primeiro, né? Aos 20 e poucos anos. Ele estava a bordo do Beagle, que era um navio, né? Uma frota, na verdade. Eram 5 navios, se não me engano. Ele ficou 5 anos aqui na América do Sul. Passou por aqui do Brasil também, só que o insight dele foi na Ilha de Galápagos. As observações dele foram em certas espécies de pássaros em Galápagos chamadas tentilhões, que eram bem parecidos entre si, exceto pelo bico. E eu vou falar sobre isso depois. Conhecido como fundador da teoria da seleção natural, onde os organismos naturalmente possuem variações e que são selecionados pela natureza, também estabeleceu que todos os seres vivos possuem um ancestral em comum, incluindo o homem. E, assim, foi um bafafá naquela época, né, dizer que o ser humano era um animal assim como todos os outros e descende de um animal. Inclusive, ele propôs que o ser humano descende de um macaco, porque nós temos muitas características parecidas. Então, provavelmente, os macacos atuais e o ser humano têm um ancestral em comum. E aí veio até aquelas charges, né, de colocar um corpo de macaco com a cara do Charles Darwin, mas hoje a gente sabe que todas as evidências apontam para isso, né? Vamos continuar. Depois eu vou falar isso nas outras aulas. Seleção natural. Darwin não sabia o que causava a variação entre indivíduos de uma mesma espécie, e muito menos o que tornava suas características hereditárias. Mas ele sabia que ocorria e assim ele elaborou a sua teoria. Darwin também se baseou na teoria de Thomas Malthus, né, a teoria malthusiana na economia, que os recursos naturais crescem em progressão aritmética, que seja 2, 3, 4, 5, 6, enquanto os seres vivos se reproduzem em progressão geométrica, ou seja, 4, 8, 16, 32, 64, 128, esqueci. Então, os recursos naturais vão crescendo, só que os seres vivos se reproduzem de uma maneira absurda. É tão absurda que a maioria morre. E por isso que a gente não vê, por exemplo, uma colônia de bactérias cobrindo todo o planeta Terra em poucos dias, em poucas horas. É porque existem recursos finitos. Porque quando você pega uma placa de Petri, aquelas placas que você coloca nutrientes e bota uma bactéria para crescer e vê a colônia de bactéria, por que, que ela cresce só ali? Por que ela não invade todo o planeta e vai cobrindo tudo? Porque com a velocidade que ela tem, é de cobrir o mundo inteiro. Só que recursos são finitos. E o que acontece? Não as bactérias, porque elas têm todo o mesmo DNA, né? Poucas mutações. Mas com seres vivos, por exemplo, um coiote, ele vai ter, sei lá, quatro filhotes. Eu não sei a quantidade de filhotes que um coiote tem. Mas provavelmente dois vão morrer. Ou um vai morrer. É muito, é muito difícil que todos eles consigam sobreviver e se reproduzir e passar os genes deles à frente. A não ser que eles tenham uma vantagem sobre os outros coiotes que existem. Já que não tem recurso para todo mundo, então uma parcela vai ficar sem. E essa parcela que vai ficar sem é selecionada pela natureza, porque o ambiente ele não está nem aí para a justiça. Vamos fazer aleatoriamente, vamos matar esse aqui. Não, vai ser os piores para sobreviverem naquele ambiente. Por exemplo, uma ninhada de lobos. Na ninhada saiu 5 lobinhos. Aí um lobinho tem uma orelha mais pontuda, o outro lobinho é um pouco mais escuro, o outro lobinho é um pouco mais baixinho, o outro lobo é normal, que nem a mãe e o pai, e o outro também. Beleza. Só que aí, alguns lobos, assim, beleza, até aí tudo bem. Só que
o ambiente vai exigir deles características diferentes. Porque essas mutações são aleatórias, mas o que o ambiente exige não é aleatório. Por exemplo, esse lobo que é mais baixinho, tem umas patas mais curtas, vai ser mais lento, não vai conseguir acompanhar a caça, provavelmente vai ter menos chances de se reproduzir com outros lobos e lobas, que eu não especifiquei se é um lobo macho ou fêmea. Enfim, exemplo de tentilhão de Darwin. Esses tentilhões, eles são passarinhos, que no arquipélago de Galápagos, né, as ilhas de Galápagos, existem várias ilhas e existem vários tentilhões em cada ilha. Alguns, eles ficam mais em uma ilha, menos em outra. Tem ilhas que não tem uma espécie, que só tem 2 ou 3 espécies. E o Darwin, ele tem uma sacada. Gente, esses tentilhões, um dia, eram uma só espécie, que se dividiu, porque o formato do bico era a principal diferença que eles tinham. E o formato do bico faz com que eles se alimentem de coisas diferentes e prefiram ficar em locais diferentes. Por exemplo, imagina que numa ninhada, eu não sei a quantidade de ovos que um tentilhão bota, mas vamos supor que ao longo da vida de um tentilhão X, foram 10 ovinhos. Não sei se é muito ou é pouco para a vida de um tentilhão, acho que é muito, pouco. Então, alguns tentilhões vão ter variações. Um tentilhão vai ter uma asa mais curta, outro vai ter uma asa mais comprida. Um vai ter um bico um pouco mais comprido, o outro vai ter um bico um pouco mais grosso. E já que os tentilhões, em sua maioria, principalmente no passado, né, que era uma espécie só, eles são generalistas, quer dizer que eles comem de tudo. Se um tem um bico um pouco mais grosso, ele vai continuar comendo insetos, vai continuar comendo outras coisas, mas ele vai ter uma preferência a quebrar sementes mais duras. Enquanto um tem um bico mais fino, um bico que consegue alcançar buracos entre buracos nas árvores onde os insetos colocam suas larvinhas, ele vai ter uma vantagem em pegar larvinhas de inseto, em pegar insetos pequenininhos. Com o tempo, a população que ficava no chão, que tinha um bico mais grosso, que tem uma preferência a comer sementes, ficou separada da parte de cima, que ficava nas árvores, que pulava entre as árvores, voava entre lá e comia os insetinhos que ficavam por lá. Acontece que ambos ainda podem ser generalistas, só que já que eles não se encontram mais, eles criaram 2 espécies diferentes. Inclusive, das várias espécies, né, não são só essas duas, tem uma espécie que prefere, assim, que quando pode, suga o sangue de alguns pássaros. É um tentilhão vampiro. E é uma forma de adaptação, né? Essas características, uma característica só, vai fazendo uma reação em cadeia que separa uma espécie e cria duas. E no caso do tentilhão de árvore são várias espécies, né, espalhadas em várias ilhas. E muitas pessoas falam, ah não, porque existia uma ilha só, aí tinham os tentilhões. Aí separaram as ilhas e aí eles se alteraram. Não, porque eles eles se alteravam enquanto as ilhas já estavam separadas. É muito interessante como isso acontece. Porque uma espécie pode se dividir no mesmo ambiente. Não precisa ter uma cisão no ambiente. Porque os tentilhões que ficou embaixo, no chão, eles vão, já que eles estão tanto tempo separados do de cima, vai ter menos frequência em que um de baixo vai copular com o de cima, vai ter os cantos vão ser diferentes, os comportamentos de cópula vão ser tudo diferente. E isso vai separando eles, mesmo que eles estejam no mesmo ambiente. E isso é a diferença de nicho, porque um tem um nicho diferente do outro, mesmo que eles estejam no mesmo ambiente. Assim não há competição. Alfred Russel Wallace.
Esse é o homem que não era Darwin. Ele era um geógrafo e naturalista britânico que desenvolveu a teoria da seleção natural ao mesmo tempo que o Darwin. Não vou dizer ao mesmo tempo, não sei quem fez primeiro, eu acho que o Darwin, mas eles não tinham publicado as teorias ainda. O Wallace, o Alfred Russel Wallace, ele foi também para a América do Sul, só que foi no Brasil que ele teve os insights dele, não em Galápagos. Ele já estava bolando a teoria dele, né? Ai, parece que algumas espécies elas são muito parecidas entre si, mas se diferenciam por algumas coisas. Será que no passado, na verdade, era uma espécie só? Será que tudo tem apenas um ancestral em comum? Aí ele chegou para um amigo dele, né, um colega, né, já tinha visto outras vezes, um cara super respeitado na comunidade científica, chamado Charles Darwin, que é de uma família de cientistas, né? O avô do Darwin era cientista, o primo dele era um grande cientista, e ele mandou uma carta lá: Ei, Darwin, eu tô com essa teoria aqui, que é chamada de seleção natural, e aí os bichos, na verdade, não se em comum, e eles vão se vão evoluindo com o tempo. Aí o Darwin pegou a carta. Cara, eu também pensei nisso. Como que a gente vai resolver? Aí mandaram lá para a comunidade científica da época. Aí eles falaram: olha, o Darwin já tem um trabalho não publicado assim. Então, Wallace, a gente vai pegar as suas notas e colocar aqui, aí vai mandar tudo junto. Então vai ser a teoria dos dois, beleza? Beleza. Eles mandaram lá, foi publicado, teoria da adaptação da seleção natural, adaptação dos seres vivos. Só que o Wallace não era tão rico, não era de uma família tão respeitada quanto o do Darwin. E outra, o Darwin, ele já estava fazendo o livro dele, A Origem das Espécies, que é um livro que era voltado mais para as pessoas leigas. Que quando foi lançado, todo mundo entrou em alvoroço. Meu Deus, caraca, olha isso. Enquanto aquele artigo era mais comum só para a comunidade científica. Assim, o Darwin ficou muito mais conhecido do que o Alfred. Só que esse Alfred Russel Wallace, ainda assim, teve importância enorme para a ciência e até hoje é lembrado como o pai da biogeografia. Porque, ao contrário do Darwin, ele não ficou focado só na parte da evolução. Ele também se diversificou para geografia, para filantropia, outras coisas. Ele tem uma vida bem conturbada, bem interessante. E por isso que a teoria da evolução às vezes é chamada de teoria de Darwin-Wallace, neodarwinismo. Aqui é mais ou menos o que a gente tem hoje, né? A teoria sintética da evolução. Não é assim, é basicamente, essencialmente a teoria de Darwin Wallace, né? Só que na época do Darwin, a gente não tinha tantas informações como a gente tem hoje, os conhecimentos. Por exemplo, a paleontologia na época era extremamente rudimentar, a gente sabia só de alguns fósseis. E eles nem utilizavam aquilo, aquelas evidências, para provar a evolução. Eles achavam que era só. Ah, era um bicho que tinha no passado que não tem mais hoje. E aí, o que tem? A genética, eles não faziam ideia do que era genética. Inclusive, o criador da genética, né, o Mendel, ele foi bem depois da época de Darwin. E a teoria dele foi usar. As pessoas, elas achavam que, já que a evolução era verdade, então a genética de Mendel estava errada. Porque a genética de Mendel diz que se tem uma. Se o pai tem uma característica e a mãe tem uma outra característica, vai ter um ou de outro, ou uma mistura dos dois. Não existe variação, mutação e esse tipo de coisa. A, a genética mendeliana não menciona a mutação, que é uma coisa fundamental para a evolução. E é por isso que na época não tinha tanta conexão, né? A genética de Mendel com a teoria de Darwin-Wallace. A biologia celular, poxa, os microscópios da época não eram tão bons para ver organelas, por exemplo. Filogenia, já existia taxonomia, só que ela não era baseada na filogenia. Era mais baseada no que eles têm parecido. Muitas vezes
não tinha a ver, eram mais coisas superficiais do que realmente de origem genética, porque eles nem sabiam disso. A anatomia comparada já existia, sim, a anatomia comparada na época, só que evoluiu muito com o tempo. E a biologia molecular nem se fala, né? Nem célula conseguia ver direito, mas é uma molécula. Aff, genética. Com ela foram preenchidas as lacunas que haviam na teoria de Darwin, que no caso eram a variação entre indivíduos de uma mesma espécie, como eu tinha falado lá o exemplo do lobinho. O lobo, a loba, né, teve lá os 5 filhotinhos. Por quê que aquele filhotinho tem uma orelha maior? Por que, que tem um filhotinho que é mais baixinho? Porque essas características são por causa da variação de uma mesma espécie. Muitas vezes são, assim, na maioria das vezes, né, por hereditariedade, só que algumas vezes é mutação. Surgiu um gene mutante e genes mutantes são bem raros. Genes mutantes que auxiliam, né? Ou que são neutros, ou que auxiliam realmente. Só que raros para o nosso tempo, né? Um tempo de vida de 70, 80 anos. Só que com centenas e centenas de anos, essas poucas mutações vão fazer diferença. E a hereditariedade. Hoje sabemos que os genes herdados dos progenitores se manifestam na prole, a genética mendeliana, né? O Darwin não tinha isso na época, ele não sabia. Ele sabia que os seres vivos se alteravam com o tempo. Ele sabia que se um pai tem uma coisa e a mãe tem uma coisa, o filho provavelmente vai ter também. Ele não sabia por quê. Só que isso não impediu ele de fazer a teoria dele. Hoje a gente sabe, e na verdade é utilizado para não só fundamentar, mas como aprofundar na teoria da evolução. Estudo de fósseis. Na época já existiam alguns fósseis, na época da época de Darwin. Só que eles não agregavam muito. Beleza, isso aqui parece ser um elefante um pouquinho maior, um pouquinho menor, que vivia aqui na Europa, mas e daí? Só um elefante. Existe, né? Qual o problema? Com o aparecimento com assim, o descobrimento de vários fósseis, foram percebendo que existiam alguns animais, ou melhor, alguns seres vivos, né, que eram muito parecidos com grupos atuais de seres completamente diferentes. Por exemplo, um lagarto, um réptil, ele não, a gente identifica muito bem, né? Um réptil tem dentes, ele tem uma pele escamosa, tem ossos assim, tem ossos assado, tem uma cauda, beleza. E já existiam fósseis de répteis, fósseis de lagartos. Aves, a gente sabe que são voadoras, tem bico, tem penas. Algumas podem não voar, mas todas têm ossos ocos. E no século XVIII, melhor, no século XIX, eles encontraram um fóssil de uma ave que ao mesmo tempo era um réptil. O Archaeopteryx ditográfica. Não foi o primeiro, ou melhor, não foi o último fóssil transicional desses grupos de animais. Na verdade, a gente tem dezenas e dezenas de dinossaurinhos que têm bico, dinossaurinhos com asas, dinossaurinhos com garrinhas, só que ao mesmo tempo penas enormes e cauda. Assim, existe uma infinidade de fósseis tradicionais. Só que na época, descobrir esse bicho foi muito bizarro. Imagina um bicho pequeno, do tamanho de um corvo, um pombo, não sei, com dentes, com uma cauda, com ossos, com garras nos membros posteriores e penas. Além disso, ele tinha ossos que eram ocos. Parecia que alguém pegou um fóssil de animais diferentes e colocou lá dentro, mas não. Na época, assim, milhões de anos atrás,
as aves eram essencialmente dinossauros, na verdade ainda são, né? Mas isso é só para mostrar um exemplo de como que a teoria de Darwin, de dizer que no passado todos os seres vivos têm um ancestral em comum, se demonstra. Porque quanto mais você volta no tempo, mais você vê os fósseis da época, mais parecido são os seres. Porque eles descendem de um ancestral em comum. Eu vou colocar mais um exemplo aqui. Foi observado que espécies de fósseis de grupos taxonômicos atuais, no passado, os fósseis eram extremamente semelhantes. E quanto mais você volta no tempo, mais difícil distinguir um do outro. Porque, essencialmente, um dia vai ser o mesmo. Um dia não, assim, se voltar a tempo demais, é o mesmo, essencialmente o mesmo animal. Porque todos os animais, todos os seres vivos possuem ancestral em comum. Aqui no exemplo da imagem, coloquei um representante dos glires, eu acho, que é representado pelo coelho, e um macaco-aranha, um primata. O coelho, ele tem um ancestral em comum com o primata. Só que, se você voltar um tempo, por exemplo, não sei há quanto tempo eles surgiram, mas se você voltar no tempo, você pegar fósseis de seres semelhantes a coelhos, você vai ver um coelho com orelhas menores. Orelhas não fossilizam, né? Mas você encontraria um coelho com orelhas menores, com um rabo um pouquinho mais comprido, menos adaptado a saltar e mais adaptado a andar. E se você voltar muito no tempo, você vai encontrar esse bichinho que parece um rato, só que sem os dentes roedores, né? Se você pegar um macaco-aranha, que tem a cauda preêncio, que tem mãos bem desenvolvidas, que tem um rosto voltado para frente ao invés de ter olhos olhados para os lados, se você voltar muito no tempo, você vai encontrar um bicho parecido com um lêmure, que tem o nariz molhado ainda, que tem os olhos não tão para frente, um pouquinho diagonal, a cauda não é preêncio, ela é só para se mostrar, para dar equilíbrio, e que não é tão bom em ficar nas árvores quanto o macaco-aranha. Se você voltar muito no tempo, você vai encontrar o mesmo bicho, que é o ancestral do coelho. Porque nós primatas e os roedores e griles, eu esqueci, lagomorfos. Lagomorfos é o grupo que compreende os coelhos e lebres. Então, os lagomorfos e os primatas têm um ancestral em comum. Mas a gente não é para parar por aí. Se você pegar um elefante e um, um tamanduá, eles têm um ancestral em comum. Que se parecia muito com esse bichinho aí. E se você voltar muito no tempo, você vai encontrar um ser que ele é o ancestral de todos os seres vivos. Assim, eu acho que voltei um pouco tempo demais, mas existem adaptações durante poucas gerações. Só que se você extrapolar isso para os bilhões de anos que a Terra tem, a gente consegue fazer toda a variação que existe na natureza. Hoje é só a primeira aula sobre evolução, mas eu vou abordar muito mais profundamente depois, nas próximas aulas. Mas só para acabar, nada na biologia faz sentido exceto a luz da evolução. Theodosius Dobzhansky. Esse cara, ele também fez aquela teoria, aquele conceito de espécie, daquele de Mayr. Ele também é um cientista, naturalista. E nada na biologia faz sentido exceto a luz da evolução. É um texto que ele fez que defendia a evolução, só que teísta, né? Ele era da Igreja Ortodoxa Russa. Mas, de qualquer forma, assim, é isso mesmo. A maior parte das áreas dentro da biologia fazem muito mais sentido com a evolução. E espero vocês na próxima aula e tchau!